Certa vez, cansada de tantas incertezas, perguntei a Jesus: Jesus, vós sois realmente o meu Deus ou algum fantasma? É que, segundo me dizem as superioras, existem ilusões e fantasmas de diversos tipos. Se sois o meu Senhor, peço que me abençoeis. Então Jesus fez um grande sinal da cruz sobre mim e eu me persignei. Não sei o que é persignei, né? Quando pedi perdão a Jesus por essa pergunta, ele me respondeu que, com essa pergunta, não lhe causava nenhum dissabor e que lhe agradava muito a minha confiança. 1933. Conselho espiritual que me foi dado pelo Frei András. Primeiro, a irmã não pode afastar-se dessas inspirações interiores, mas deve sempre contar tudo ao confessor. Se a irmã reconhecer que essas inspirações interiores se relacionam com a sua alma, isto é, são de proveito para ela, ou ainda para outras almas, peço-lhe que obedeça a elas e não as despreze, mas sempre entendendo-se com o seu confessor. Segundo, se essas inspirações não estiverem de acordo com a fé e com o espírito da Igreja, devem ser imediatamente afastadas, porque são do espírito maligno. Terceiro, se essas inspirações não se reportarem às almas em geral, nem especialmente ao bem delas, a irmã não se preocupe muito e nem lhes dê qualquer atenção. Contudo, a irmã não se guie nisso por si mesma, porque de uma forma ou de outra pode incorrer em erro apesar dessas grandes graças divinas. Humildade, humildade e sempre humildade, porque por nós mesmos nada podemos. Tudo isso é apenas graça de Deus. Tu me dizes que Deus exige uma grande confiança das almas. Por isso, demonstra essa confiança tu primeiro. Mais uma palavra. Aceita tudo isso com serenidade. Palavras de um dos confessores. Irmã, Deus está preparando-lhe muitas graças especiais, mas a irmã se esforce para que sua vida seja tão pura como uma lágrima diante do Senhor, não se importando com o que alguém possa pensar da irmã. Que lhe baste Deus e apenas Ele. No fim do noviciado, o confessor me disse estas palavras: Vai pela vida fazendo o bem, para que eu possa escrever nas páginas da tua vida. Passou pela vida fazendo o bem. Que Deus realize isso na irmã. Numa outra ocasião, o confessor me disse: Comporta-te diante de Deus como aquela viúva do Evangelho, que, tendo depositado uma moeda na caixa dos pobres, teve mais merecimentos diante de Deus do que as grandes ofertas dos outros. Uma outra vez recebi este ensinamento: procura fazer com que todo aquele que se encontrar contigo se despeça feliz. Cria à tua volta uma atmosfera de felicidade, porque tu recebeste muito de Deus e por isso dá muito aos outros. Que todos saiam da tua presença felizes, ainda que toquem apenas na borda da tua veste. Lembra-te bem destas palavras, que neste momento estou te dizendo. Numa outra ocasião, disse-me estas palavras: Permite que Deus conduza o barco da tua vida para as águas profundas, para a profundidade insondável da vida interior. Algumas palavras da conversa com a Madre Mestra no final do noviciado. Que a simplicidade e a humildade sejam o timbre característico da alma da irmã. Que a irmã siga ao longo da sua vida como uma criança, sempre confiante, sempre cheia de simplicidade e de humildade, satisfeita com tudo, feliz com tudo, onde outras almas se atemorizam. Que a irmã passe tranquilamente, graças à simplicidade e à humildade. Que a irmã lembre-se por toda a vida que,
Da mesma forma que as águas descem das montanhas para as planícies, assim também as graças de Deus apenas se derramam sobre as almas humildes. Ó meu Deus, compreendo bem que exigis de mim essa infância espiritual, porque exigis isso de mim continuamente pelos vossos representantes. Os sofrimentos e as contrariedades no começo da vida religiosa me assustavam e me tiravam a coragem. Era por isso que rezava sem cessar, para que Nosso Senhor me fortalecesse e me desse a força do seu Santo Espírito, a fim de que eu pudesse cumprir em tudo a sua santa vontade, porque desde o início conhecia e reconheço a minha fraqueza. Sei bem o que sou por mim mesma. Por isso, Jesus desvendou aos olhos da minha alma todo o abismo da miséria que eu sou. Por isso, compreendo bem que tudo o que há de bom na minha alma é unicamente a sua santa graça. Esse reconhecimento da minha miséria me permite, ao mesmo tempo, conhecer o abismo da vossa misericórdia. Na minha vida interior, olho com um dos olhos para o abismo da minha miséria e maldade, e com o outro para o abismo da vossa misericórdia, ó Deus. Ó meu Jesus, que sois a vida da minha vida, vós sabeis bem que não desejo nada além da glória do vosso nome, e que as almas conheçam a vossa bondade, porque as almas se afastam de vós, ó Jesus. Isso não compreendo. Ó, se eu pudesse cortar o meu coração em pedacinhos pequenos e dessa maneira oferecer-vos, Jesus, cada pedacinho como se fosse o coração inteiro, para, ao menos em parte, vos desagravar pelos corações que não vos amam. Amo-vos, Jesus, com cada gota do meu sangue que derramaria de boa vontade por vós, para vos dar uma prova do meu amor sincero. Ó Deus, quanto mais vos conheço, tanto menos vos consigo entender. Mas essa mesma incompreensão dá-me a conhecer como sois grande, ó Deus. E essa impossibilidade de vos compreender inflama o meu coração com uma nova chama por vós, ó Senhor. A partir do momento em que me permitistes mergulhar o olhar na minha alma, em vós, ó Jesus, fico em paz e nada mais desejo. Encontrei o meu destino no momento em que a minha alma mergulhou em vós, no único objeto do meu amor. Todas as coisas nada são em comparação convosco. Os sofrimentos, as contrariedades, as humilhações, os insucessos, os maus juízos de que sou vítima não passam de gravetos que acendem o meu amor por vós, ó Jesus. São loucos e inatingíveis os meus desejos. Desejo esconder diante de vós que sofro. Desejo nunca ser recompensada pelos meus esforços e boas ações. Ó Jesus, vós somente sois a minha recompensa. Vós me bastais, ó tesouro do meu coração. Desejo participar do sofrimento dos outros, esconder no coração os meus próprios sofrimentos, não apenas diante do próximo, mas também diante de vós, Jesus. O sofrimento é uma grande graça. Pelo sofrimento, a alma assemelha-se ao Salvador. No sofrimento, cristaliza-se o amor. Quanto maior o sofrimento, tanto mais puro torna-se o amor. Em determinado momento, à noite, veio ter comigo uma das nossas irmãs, que morreu há 2 meses. Era uma irmã do primeiro coro. Via num estado terrível, todas em chamas, o rosto retorcido de dores. Isso durou um breve momento e logo desapareceu. Um tremor atravessou a minha alma, porque não sabia onde sofria, se no purgatório ou no inferno. Contudo, dobrei as minhas orações por ela. Na noite seguinte veio novamente, mas a vi em estado mais terrível, em chamas ainda mais intensas. No seu rosto estampava-se o desespero. Fiquei muito admirada, porque depois das orações que por ela ofereci, via em pior estado e perguntei:
Não lhe ajudaram as minhas orações? Respondeu-me que nada lhe ajudaram as minhas orações e nada ajudariam. Perguntei: as orações que toda a congregação lhe tinha oferecido, também essas não lhe trouxeram nenhuma ajuda? Respondeu-me que nenhuma. Essas orações beneficiaram outras almas. Disse-lhe então: se as minhas orações nada ajudaram a irmã, peço que não volte mais a mim. E desapareceu imediatamente. No entanto, eu não cessava de rezar. Depois de algum tempo, veio visitar-me novamente à noite, mas num estado diferente. Já não estava em chamas como antes, e o seu rosto estava radiante. Os olhos brilhavam de alegria e me disse que tenho o verdadeiro amor para com o próximo, que muitas outras almas tiraram proveito das minhas orações e me encorajou a não deixar de rezar pelas almas que sofrem no purgatório, e me disse que ela já não ficaria por muito tempo no purgatório. Os desígnios de Deus são verdadeiramente admiráveis. Em determinado momento, ouvi esta voz na alma: faz uma novena pela pátria. Essa novena constará da recitação da ladainha de todos os santos. Pede a permissão do confessor. Na próxima confissão, recebi a permissão e já à noite comecei essa novena. Ao final da ladainha, vi uma grande claridade e nela Deus Pai. Entre essa claridade e a terra, vi Jesus pregado na cruz, e de tal maneira que Deus Pai, querendo olhar para a terra, tinha que olhar pelas chagas de Jesus, e compreendi que, por Jesus, ele abençoa a terra. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça, isto é, pelo confessor que vós mesmo vos dignastes escolher para mim e permitistes que o conhecesse primeiramente por uma visão, antes de conhecê-lo pessoalmente. Quando fui confessar-me com Frei András, pensei que seria dispensada de seguir essas inspirações interiores. Respondeu-me o Frei que não podia dispensar-me disso, mas reze, irmã, para obter um diretor espiritual. Depois de uma breve, mas fervorosa oração, vi novamente o padre Spoco na nossa capela, entre o confessionário e o altar. Encontrava-me nesta altura em Cracóvia. Foram essas duas visões que me fortaleceram espiritualmente, ainda mais quando o encontrei assim, como o tinha visto nessas visões, tanto aquela em Varsóvia, durante a minha terceira provação, como essa em Cracóvia. Jesus, agradeço-vos por essa grande graça. O temor me assalta agora, quando ouço alguém dizer que não tenho confessor, ou seja, diretor espiritual, porquanto sei quão grandes prejuízos eu mesmo levava quando não tinha essa ajuda. Sem um diretor espiritual, é fácil incorrer em erro. Ó vida cinzenta e monótona, quantos tesouros há em ti! Nenhuma hora se assemelha a outra, pois o enfado e a monotonia desaparecem quando olho para tudo com os olhos da fé. A graça que é destinada para mim nesta hora não se repetirá na hora seguinte. Ela me será dada, mas já não será a mesma. O tempo passa e nunca volta. O que, porém, nele se encerra, não mudará jamais. Fica selado por todos os séculos.